Que a paz e a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, que o Espírito Santo de Deus esteja trazendo sobre você revelação de cada uma das palavras que serão ministradas aqui, que você seja tocado pela poderosa mão de Deus, que o Espírito de graça e de súplica desça sobre a sua vida e faça com que você cada vez mais se apaixone por ficar mais perto de Deus. A nossa reflexão de hoje vai no livro de Isaías, capítulo de número 59. Essa palavra, quando Deus me deu em 2014, ainda no âmbito do nosso clamor pelo Brasil, essa palavra me impactou profundamente e eu tenho certeza que ela vai impactar a sua vida de oração e o seu modelo de oração, o seu formato de oração vai mudar a partir de hoje. Isaías 59, versículo 4 diz assim: ninguém há que clame pela justiça, ninguém há que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras e concebem o trabalho e produzem iniquidade. Chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha, e aquele que comer dos ovos dele morrerá, e apertando-os sai deles uma víbora. Versículo 7 diz assim: os seus pés correm para o mal e apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição, quebrantamento há nas suas estradas. Não conhecem o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos. As suas veredas são tortuosas, as veredas que fizeram para si mesmo. Todo aquele que andar por elas não tem conhecimento da paz. Versículo 11 diz assim: todos nós bramamos como ursos e continuamente gememos como pombas. Esperamos o juízo e ele não aparece, pela salvação e ela está longe de nós. Versículo 14 diz assim: pelo que o juízo se tornou atrás e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pôde entrar. Sim, a verdade desfalece e quem desvia-se do mal arrisca ser despojado. E o Senhor o viu e foi mal aos seus olhos, porque não houvesse justiça, e viu que ninguém havia e maravilhou-se que não houvesse um intercessor. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Meus amados, nós temos aqui uma radiografia, um raio-x do nosso país, das condições que nós nos encontramos neste momento, onde os nossos inimigos, os nossos adversários são aqueles que deveriam estabelecer a justiça. A situação descrita aqui por essa palavra, como eu disse para vocês, no ano de 2014, quando estávamos orando pelo Brasil, o Senhor me trouxe esta palavra e era como se ainda hoje é um clamor, é um apelo de Deus quando Ele estava olhando para a nossa terra, e Ele descreve algumas coisas que hoje nós estamos verificando e que nós vemos repassar como filme nos tribunais. No versículo 4 diz: ninguém há que clame pela justiça e ninguém há que compareça em juízo pela verdade. Aqui o profeta Isaías está descrevendo uma cena de tribunal, onde quem comparece diante do tribunal, onde quem comparece diante do juízo, comparece para que a verdade seja estabelecida. Mas não é esse o caso. Esse tribunal aqui, as pessoas estavam comparecendo não para estabelecer a verdade, mas para estabelecer a mentira, a vaidade. E havia aqui uma geração, uma concepção de iniquidade,
onde o profeta descreve que eles chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. Algo assim completamente onde você não pode se firmar, onde você não pode se confiar. E ainda na construção, no delineamento dessa narrativa, versículo 14, ele diz assim: pelo que o juízo se tornou atrás e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade, melhor dizendo, não pôde entrar. Que cena mais clara é essa do que nós estamos hoje vivendo no Brasil, onde o juízo, onde a justiça recuou, se tornou atrás, se pôs de longe, onde as pessoas estão sendo presas, onde as pessoas estão sendo censuradas, onde um facínora, ele tem muito mais direito do que um cidadão de bem, onde a verdade anda tropeçando pelas ruas, e nos diz aqui que a equidade não pode entrar, ou seja, a verdade não consegue entrar hoje nos tribunais da nação. E versículo 5 ele diz assim, versículo 15, ele diz: a verdade desfalece, a verdade se derrete, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser preso, a ser despojado. Quem arrisca a falar a verdade, quem arrisca a fazer o bem, pode parar na polícia, pode parar numa cadeia, pode parar numa prisão, e é o que nós estamos vendo hoje. Mas qual é a visão de Deus diante de tudo isso? Qual é a perspectiva de Deus diante de tudo isso? Diz aqui no versículo 15: o Senhor viu e foi mal aos seus olhos que não houvesse justiça. É assim que Deus contempla hoje o Brasil. Deus não está inerte diante de tudo que está acontecendo. Deus não está escondido, Deus não está com seus ouvidos tapados para tudo que está sendo cometido hoje no Brasil. A palavra de Deus diz aqui que Deus está olhando e vê com os olhos, e vê que isso é mal, e vê que isso é algo terrível para a nação. E o pior, quando Deus observa, Deus quer que a justiça seja estabelecida na nossa terra. A palavra do Senhor diz que juízo e justiça são a de Deus. Para Deus estabelecer a justiça dele no Brasil, essa podridão moral, esses tribunais que estão se despojando da verdade, precisam passar por uma varredura, por uma limpeza. No versículo 16 diz assim, que Deus ficou maravilhado, que diante de toda essa situação, ninguém fazia nada. E o pior de tudo, não havia um intercessor. Essa palavra maravilhar não tem um sentido de ficar deslumbrado, não tem um sentido de alguma coisa positiva, mas tem um sentido de alguma coisa que Deus está estarrecido, onde ele percebe que pessoas inocentes, pessoas que fazem declarações, pessoas que opinam, estão sendo oprimidas por tribunais malignos. E a palavra do Senhor diz que Deus maravilhou-se. Deus está estarrecido porque falta uma coisa: intercessor. É aí que entra a nossa parte. Deus, ele conta com os intercessores do Brasil. Deus conta com os intercessores para clamar para que a sua justiça seja estabelecida nos tribunais, nos altos tribunais e na alta corte desta nação. E eu quero convocar você nesse dia para que você possa interceder comigo, para que a justiça de Deus se manifeste. Eu creio que a balança de Deus irá descer sobre o Brasil. A balança de Deus irá passar sobre o Brasil. E Deus vai pesar as obras desses que se consideram poderosos.
E quando as obras deles forem achadas em falta, a justiça de Deus vai descer sem misericórdia. Oremos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nós estamos aqui, Senhor, diante da sua presença. Nós estamos aqui, Senhor, clamando pela tua justiça. Nós estamos aqui clamando por socorro dos céus, num tempo em que o Senhor olha dos céus e a terra e observa que não existe justiça, e observa que aquele, meu Deus, que opina de uma forma verdadeira, está sendo jogado nos porões dos presídios, meu Deus, de uma forma injusta, de uma forma leviana. Oh Deus, e essas pessoas, os seus algozes, que fazem tais coisas, meu Deus, eles não imaginam que tem juiz, um supremo juiz, a quem eles devem prestar contas. Meu Deus, mas nós estamos aqui clamando por socorro do Senhor. Nós estamos clamando há mais de 2 anos por uma intervenção do Senhor na justiça desta nação. Oh meu Deus, vem intervir na justiça desta nação. Meu Deus, venha julgar o principado de Temes, que tem agido, meu Deus, que tem mantido a justiça na cegueira espiritual. Meu Deus, que essa justiça tem feito tanta maquinação, tanta maldade, meu Deus, e que muitas pessoas têm medo de se pronunciar em favor da verdade. E o Senhor vê isso como algo mal aos teus olhos. Meu Deus, Araçubalahacás, nós clamamos a Ti, vem intervir na nossa nação. Senhor, venha intervir no nosso Brasil. Senhor, nós clamamos pelo Brasil, Senhor. Nós clamamos, ó Deus, pelo dia 7 de setembro. Nós clamamos, ó Deus, para que algo sobrenatural do Senhor venha acontecer nos destinos desta nação, em nome de Jesus. Amém.